Olá, tudo bem? Eu sou a Jéssica Caroline de Oliveira e hoje eu estarei fazendo uma fala para vocês intitulada Educação à Distância, História, Estrutura e Desafios no Brasil. Bem, essa minha fala, ela terá três momentos de discussão. A primeira delas, buscando refletir e conhecer um pouquinho sobre essa historicidade desta modalidade aqui no Brasil. A segunda delas é pensar alguns conceitos que fazem parte da sua finalidade, da sua estrutura. E, por fim, buscar refletir um pouquinho desses desafios, buscando pensá-los a partir de algumas competências que se espera em relação a esta modalidade de ensino. Bem, pensar a educação à distância no Brasil pode ser refletido a partir de pelo menos 6 gerações. Essas gerações, elas são mais ou menos pontuadas em algumas décadas específicas, e a primeira delas a gente consegue perceber até a década de 1960, em que essa modalidade ela estava vinculada ao uso de impressos, de trabalhos que eram realizados e que era utilizado bastante os correios, ou seja, existiam apostilas e materiais de estudo. Esses materiais fossem no sentido de estudo escolar, né, buscando a questão do letramento, ou de cursos profissionalizantes, né, em que esses materiais eles eram enviados a estudantes, esses estudantes faziam as leituras, realizavam as atividades e provas e enviavam para o polo para a correção. E a partir, né, desse uso de materiais escritos, impressos e do correio, se realizava esse primeiro processo ou marca nessa primeira geração da educação à distância no Brasil. A segunda geração, ela vai ser iniciada a partir dessa década de 1960 e ela se caracteriza pelo uso da rádio e TV, né? Esses dois elementos associados também com vídeos cassete na época, né? De áudio, de vídeos. Então, além daqueles materiais impressos, eram enviados também videoaulas, né, com explanações, com atividades. E aí existia, né, a figura desse docente ali apresentando este conteúdo. Mas, obviamente, o uso desses novos elementos tecnológicos, rádio, TV, vídeos, não impediu, né, de que esses materiais impressos e o uso dos correios deixassem de ser utilizados. Na realidade, foram somados a esta prática. A terceira geração, a gente consegue mais ou menos pontuar a partir de 1980, em que começa a ser inserido, né, uma rede de computadores e uma comunicação que se torna bidirecional. Então, a partir dessa rede de computadores, nós vamos conseguindo perceber uma renovada, tanto nos aspectos metodológicos, quanto nas atividades, quanto no diálogo entre estudantes e docentes. A quarta geração, a gente consegue perceber mais ou menos ali em 1995, a partir da mídia interativa, acesso a bancos de dados e bibliotecas eletrônicas. Então, nós vamos percebendo que vai sendo deixado de lado, né, aqueles materiais de rádio, de TV, de vídeos cassetes, né, e daquelas apostilas que eram apenas impressas, elas se tornam esses materiais em que a gente consegue acessar a partir de computadores, a partir de bibliotecas e dados que vão estar em sites, né, em plataformas específicas para o acesso de ensino. A quinta geração, ela vai basicamente abarcar essa quarta geração, pensando esse banco de dados e essas bibliotecas, mas ela vai inserir um novo elemento,
que é o sistema de respostas automatizadas. Então, alguns usos, né, de agentes inteligentes, de equipamentos de wireless e linhas de transmissão, vão fazer parte dessa quinta geração. E a sexta, né, é uma geração marcada pela eficácia da aprendizagem, baseada na necessidade do estudante e não mais na disponibilidade da informação. Então, é basicamente esta sexta geração, né, dessa modalidade de educação à distância que eu estarei apresentando para vocês a partir de agora. Alguns pontos que a gente precisa levar em consideração a esta modalidade, elas estão presentes no artigo 1 do Decreto 5.800 do ano de 2006, em que ela vai versar quais são as finalidades dessa educação à distância, pensando essa nossa contemporaneidade no Brasil. Então, o artigo 1, ele vai falar assim: oferecer prioritariamente cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da educação básica, oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica nos estados do Distrito Federal e de municípios, oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento, ampliar o acesso à educação superior pública, reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do Brasil, estabelecer amplo sistema nacional de educação superior à distância, e eu não trouxe todos, né, mas o último, o sétimo, fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade à distância de educação, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras. Então, ok, o que a gente pode pensar a partir dos pontos aqui delineados? Primeiro, é uma democratização do acesso a cursos, né? Então, existem lugares no Brasil em que não existe uma instituição física que possibilite o acesso dessas pessoas a determinados cursos, seja no sentido de cursos superiores, ou então aqueles cursos profissionalizantes. Então, a ideia é democratizar, né, e assim buscar reduzir as desigualdades, né, em que as pessoas desses determinados espaços elas consigam formação, né? E outro ponto que a gente consegue observar, principalmente nesses três pontos iniciais, é esse vínculo e essa premissa com a questão da educação básica, formação docente, capacitação. Então, isso amplia para nós, professores e professoras, né, um campo para nós continuarmos a nossa formação. Entre as finalidades dessa educação à distância, a gente consegue pensar aqui pelo menos em dois pontos. O primeiro são as atividades realizadas a partir da plataforma Moodle, né? Então, essa plataforma, ela consegue abarcar aquele banco de dados, biblioteca virtual, acesso a materiais de leitura, de atividades, ela tem esse retorno imediato do feedback a partir de inteligências artificiais. Além de tudo, né, eu vou mostrar ainda daqui a pouquinho para vocês, ela tem uma série de elementos que possibilita a sua organização e, por assim dizer, realização das atividades, das dinâmicas de educação à distância. Porém, né, entre essas finalidades, a gente pode pontuar pelo menos 4 que são centrais. A primeira delas seria criar cursos, disciplinas e editar conteúdos e atividades. A segunda, registrar usuários, né? Então, a gente tem um campo para a gente definir quem é quem nesse espaço e aí permitir, né, algumas ferramentas de diálogo e conexão entre eles. Monitorar o acesso e o progresso dos usuários. E, por fim, avaliar relatórios e o desempenho discente nas atividades. Então, seja enquanto docente, né, quando está dentro dessa finalidade, quando está dentro da plataforma Moodle, que é uma das mais conhecidas e mais utilizadas,
a gente consegue ter acesso a todos esses recursos, enquanto estudantes também. Isso facilita, né? Então, a partir de alguns cliques, você tem acesso a uma série de ferramentas e possibilidades. Dentro dessa estrutura de funcionamento, a gente terá, então, a figura do coordenador, né, que é a figura central de toda essa dinâmica, de toda a estrutura da educação à distância. Nós temos o coordenador do curso. Então, dentro, por exemplo, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, nós temos, né, a disciplina, o curso, né, de pós-graduação, de graduações que são da área de História, que são da área de Letras. Então, cada curso tem o seu coordenador, tem a sua secretaria, tem o call center e suporte, que auxilia muito a estudantes, tem a parte de registro e expedição de certificados, tem a parte de manutenção, né, e é muito mais essa parte da plataforma, dessas mídias virtuais, e a equipe de tutoria. Essa equipe de tutoria a gente pode pensar entre tutores e tutoras, e também professores e professoras que atuam mais na parte da formação da disciplina. Então, aqui eu trouxe, né, um pouquinho para a gente conhecer do que se trata essa tutoria, porque acaba se tornando uma das figuras centrais, né, nesse diálogo entre estudantes e processo de formação de saberes. Então, a tutores e tutoras, a gente observa a função, né, de orientação das atividades, das dinâmicas, de trabalhos de conclusão de curso. A gente consegue observar a questão da docência, né? Em vários cursos de educação à distância, existem momentos que são de lives, que são de videoconferências. Então, essas pessoas, elas acabam realizando falas, explanações. A parte da avaliação, né? Essa parte da avaliação, tanto no sentido de pensar as atividades, quanto a correção, e também da pesquisa. Nós temos também algumas funções, que é a ampliação das unidades dentro da plataforma Moodle, esclarecer dúvidas, ampliar temas que de repente não foram tão desenvolvidos lá no encaminhamento dos textos, das atividades, auxiliar, sobretudo, e motivar estudantes na realização de toda a estrutura da disciplina. Um ponto central é a gente pensar nesse diálogo com estudantes. Então, a forma como o tutor, a tutora, ela se põe à disposição, ela conversa com essas pessoas que estão vindo para essa modalidade em busca de formação, é muito importante. Alguns aspectos também que a gente observa em relação a essa estrutura, né, é desse professor formador, que a ele cabe a condução de todo o processo de ensino, que acaba sendo mediada entre esses tutores e estudantes, é quem organiza a disciplina ou curso, né? E aí quem coloca em prática são os tutores e quem atua como receptores, sem dúvida, são os discentes. Algo muito interessante para a gente pensar em relação a perfil, né, de estudantes é, por exemplo, quando o Conrad vai nos falar que precisa desta prática para se estabelecer enquanto ser humano. E mais do que isso, porque a troca de experiências, praxis e saberes possibilita que ele se perceba como um produtor de conhecimento. Então, quem atua como professor formador, professora formadora, como tutor, como tutora, ele precisa, né, ter muitos cuidados na forma como apresenta esses saberes, esses conteúdos, teorias, metodologias, para que nós consigamos desenvolver em estudantes a autonomia da aprendizagem, a crítica dos materiais que estão ali apresentados e, sobretudo, né, se perceba também enquanto agente, né, produtor de saberes, e não apenas a quem, né, recebe o conhecimento como se o conhecimento fosse algo pronto, né? Vou lá e deposito na pessoa o conhecimento. Não é essa a ideia. Então, nessa acepção, não se trata de um indivíduo passivo que apenas assiste, lê ou acessa o ambiente, mas alguém ativo,
que participa, que interage e contribui de forma dialógica. Então, dentro da plataforma Moodle, é comum que a gente encontre em cursos, né, em atividades, o momento do café, né? O momento do café, o chat, onde se coloca momentos para você se apresentar, para você colocar suas percepções, para você colocar suas críticas, opiniões em relação a temas, fontes, a objetos específicos de discussão. Então, ainda que seja um chat, né, é o espaço, é o momento em que a gente consegue ou busca esse diálogo. Um ponto muito importante, né, que a gente leva em consideração dentro dessa modalidade à distância é a avaliação, e ela pode ocorrer, né, a partir de 5 premissas. A primeira seria em processo, né, uma avaliação processual. Então, a gente não busca fazer uma avaliação apenas no final de todo o conteúdo, mas a partir de cada módulo, a partir de cada tópico, né, buscar e avaliando de forma diagnóstica, né, o processo de aprendizagem. Algo muito importante é a autoavaliação. Aqui cabe a esses estudantes pensar onde estou, quem sou, para onde eu quero ir, né, o que eu quero aprender com essa temática. Então, é muito importante uma autoavaliação e autopercepção estudante. A terceira seria a motivação, né? E aí entra muito o papel do tutor, da tutora, do professor, da professora da formação, que é buscar motivar esse crescimento, né? E muitas vezes perceber quando há desmotivação e buscar dialogar a fim, né, de retirá-la do curso, né? Para que o estudante ele consiga aproveitar o máximo possível e principalmente consiga desenvolver os seus saberes. Existe um quarto elemento que seria de aprofundar a aprendizagem, né? No sentido de qualidade na prática avaliativa, como elemento aprofundamento da aprendizagem, que seria muitas vezes, né, da gente colocar pontos específicos, mas que esses pontos, eles dialogam com campos mais amplos, né? E muitas vezes esses campos mais amplos, eles instigam, nos impele a pesquisa. E, por fim, nós temos, né, de auxiliar a aprendizagem, então descobrir as possíveis conexões, estilos de aprendizagem e intervenção. Então, entender, né, que a plataforma, que essa modalidade à distância, ela é o início, né, de pontos que a gente pode aprofundar o nosso saber. E para finalizar, né, existem algumas competências básicas que recaem sobre estudantes, e o primeiro deles é o mais importante, talvez o mais difícil de se adaptar nos primeiros momentos dessa educação à distância, que é a organização do tempo. Né? Então, diferente da modalidade presencial que nós iniciamos às 7 da noite, saímos 10h45, nós temos o horário do intervalo, né? A modalidade à distância, ela solicita, né, que estudantes criem o seu cronograma de estudo, né? Cabe a ele e a ela, né, organizar quanto tempo que será de estudo, quanto tempo, quantos dias para realizar a atividade. Então, isso é fundamental, né? A organização do tempo. Os 2 pontos seguintes seriam, né, autonomia e disciplina. Então, precisa, né, a autonomia do estudante, da estudante, entrar na plataforma, acessar os materiais, buscar colocar para tutores e tutoras as suas dúvidas, inquietações, né, buscar a partir da pesquisa outros elementos para além daquele que de repente está ali na plataforma. Então, cabe muito a essa autonomia. E isso é algo que muitas vezes, né, a gente vê desenvolvendo ao longo do curso. E por fim, né, nós temos conhecimento específico em informática. Então, alguns aspectos, como, por exemplo, conhecer ou aprender, né, a questão de Word, edição de texto, né, inserção de imagem, de repente a questão dos usos da própria plataforma, né? Então, é algo que a gente vai aprendendo, né, construindo
muitas vezes a partir da exploração, né? Então eu entro na plataforma, vou lá tatear, né? Vou entrar nos tópicos, vou abrir os textos, vou mexendo para aprender. Então, essa parte do conhecimento específico, né, ela vem da experiência. Muito possivelmente, a gente faz um curso, quando vai fazer um outro curso, sempre tem algo a mais. E esse a mais é algo que soma ao nosso processo de aprendizagem, a nossa formação. E eu vejo, né, a educação à distância com essa potencialidade, no sentido de formar, de somar a nossa vida, quando não conseguimos ou não temos, né, a possibilidade de ir em espaços que são físicos. Então, da minha parte, seria essa apresentação. Espero que vocês tenham gostado e vamos conversando. Muito obrigada.